contempla num espelho o seu rosto natural. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Vamos ler todo mundo o versículo 22. Vamos lá? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Muito bem. A carta de Tiago, irmãos, ela é uma carta muito prática, né? E quando nós falamos disso, ela está dentro do contexto dos e-mails, né? Das correspondências dos apóstolos, dos discípulos. E quando nós lemos essa caixa de correspondências, algumas têm um conteúdo muito forte, doutrinário, teológico, mas a carta de Tiago, ela faz um aspas nessas cartas, de um conteúdo não tão somente teológico e doutrinário, mas totalmente prático, onde vai nos tirar da ideia de que nós devemos somente ler, conhecer, mas nos aprofundar nisso na prática. E quando nós olhamos a carta de Tiago, para que nós possamos entrar no estudo de hoje, a gente precisa conhecer algumas coisas sobre Tiago, né? A carta de Tiago foi escrita por quem? Quem sabe responder? Vamos lá, meus alunos, me ajuda aí. Deixa eu pôr aqui, né? Carta de Tiago. Quem escreveu a carta de Tiago? Tiago. Quem é esse Tiago? Lê o capítulo 1, versículo 1. Vai filmar. Capítulo 1, versículo 1. Lê pra gente. Posso ficar na mão? Acho que vai ficar mais fácil. Tiago, servo, né? Os historiadores, irmãos, eles falam que esse Tiago, ele é o meio-irmão de Jesus, nascido do relacionamento de José e Maria, o relacionamento conjugal, sendo que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo e também somente de Maria, né? Da Virgem Maria. Então, esse Tiago aqui é o meio-irmão de Jesus, ou seja, da família de Jesus ali. Eu tenho falado muito com os meus alunos sobre meio-irmão. Quando nós falamos meio-irmão de Jesus, ninguém que está no âmbito familiar, se você tem uma família que tem um filho que foi adotado, ninguém vai ficar chamando seu irmão de, esse aqui é meu meio-irmão, né? Então não tem problema se você por aí ouvir um pastor, um professor de escola dominical, falar que ele era o irmão de Jesus, né? Porque ele estava na família, né? A gente, quando dentro da família, os irmãos sabem que as mães, os pais, não costumam fazer diferenças entre os filhos, não é assim? Deveria ser, né? Mas então ninguém chama aqui, por mais que tenha um filho adotado, ninguém vai ficar chamando toda hora o seu irmão de meio-irmão. É irmão, né? Então ele é irmão. Então Tiago, irmão de Jesus, né? Eu faço para os meus meninos assim, ó, Jesus, né? Meu irmão de Jesus, né? Esse Tiago, ele vai escrever essa carta direcionada a quem? No versículo 1 aí está escrito, para quem que foi essa carta? Para aqueles que estavam dispersos, mas antes disso ele fala uma coisa aí dos 12, as 12 tribos. Quem são essas 12 tribos? Na caixa de correspondências, nos e-mails da Bíblia aí que a gente vê, todas elas são direcionadas tanto a gentios como judeus, né? A todo povo que havia se convertido ao Evangelho.
Quando nós olhamos especificamente a carta de Tiago, ela vai ser escrita exclusivamente para quem? Para o povo judeu, para os judeus que haviam se convertido ao evangelho, ou seja, aqueles que já tinham conhecimento do envio do Messias, da promessa do Filho de Deus, eles já sabiam e eles aceitaram Jesus, se converteram, e agora eles então recebem essa carta de Tiago. Isso aqui é muito importante quando a gente estuda a carta. Por quê? Os judeus já tinham conhecimento do evangelho, tinham ou não tinham? Eles tinham a promessa, eles tinham o sonho do Messias, eles já tinham todo esse relato bíblico da preparação do Messias, do caminho, né, do Messias. Isaías 53, e a gente vai por diante. Várias promessas de Deus sobre o Messias, o Filho de Deus, desde lá do proto-evangelho, lá no capítulo 3, né, que Deus promete enviar o seu filho, o descendente da mulher que esmagaria a serpente. Então, eles tinham conhecimento de Jesus. Então, quando Tiago escreve a carta, ele vai se referir às 12 tribos, ao povo judeu, justamente por isso. Porque eles tinham conhecimento. E eles estavam, como o Mano relatou, eles estavam numa época muito difícil. Qual era a época? Dispersão. Eu sofro daquele problema que tem que escrever. Eu já estou pensando em escrever o R e vou escrever o P, né? Já está tudo na cabeça, né? Dispersão. O que era esse período na história da igreja? Jesus veio, nasceu, viveu seu ministério. 33 anos ele morre. E ali os seus discípulos têm a missão da continuidade do evangelho. Após a morte de Cristo, o que acontece? A perseguição àqueles que eram do... Já viu essa expressão na Bíblia? Quando Saulo sai para perseguir os cristãos, ele vai lá, o imperador pediu uma carta para que eles vá a Damasco prender todos que eram do caminho, né? Porque os discípulos de Jesus eram conhecidos como os do caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o caminho. Então, todos os seus discípulos eram daqueles que eram do caminho. Então, a dispersão, irmãos, ela espalhou os irmãos, os crentes. Então, Tiago escreve essa carta aos judeus que estavam dispersos. Se os irmãos verem o contexto do capítulo 1, do versículo 2 até o versículo 4, Tiago vai falar sobre provações, sobre tribulações, sobre tentações. Como os crentes deviam viver no meio dessa dispersão, as suas provações, as suas tentações. E aí quando nós vamos para o caminho, caminhando um pouquinho mais, pode acompanhar aí na Bíblia, né, do versículo 5 ao versículo 8, ele vai falar assim: aquele que tem necessidade de sabedoria, peça a quem? Peça a Deus, que lhe dá com liberalidade, gentilmente, né, com gentilidade, né? Então, ele vai ensinando os crentes a viverem nesse momento de dispersão. Como viver nas provações, tende por motivos de muita alegria, né, de toda alegria, o passardes por várias provações, ele vai falar no versículo 2. No versículo 5 ele fala: se porém alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e lhes será concedida. Depois ele vai falar sobre as circunstâncias terrenas, e aqui um fato muito importante, de que o rico e o pobre é o mesmo diante de Deus, que ele vai falar assim: o irmão, porém, de condição humana, humilde, se glorie no versículo 9, irmãos, se glorie na sua dignidade, né, na sua humildade, ou seja, na sua pobreza. Aquele que é pobre, aquele que, porém, que é humilde, glorie-se na sua dignidade. E o rico, glorie-se na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta como seu ardente calor, e a erva seca e a sua flor cai, e desaparece a sua formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos. Ou seja, o rico e o pobre diante de Deus são o quê? Iguais. Todos nós não vamos ficar para o quê? O pessoal fala, não vai ficar para semente, não é assim? Todos nós vamos morrer. Essa é a realidade desde o pecado original. Todos nós vamos morrer.
se Deus concede a alguém ser humilde, que essa pessoa seja digna, ou seja, viva com respeito, com dignidade na sua humildade, na sua pobreza. Mas o rico também é a mesma coisa. Viva com dignidade, não seja corrupto, seja gentil, uma pessoa humilde. E aí, lá em Mateus, quando Jesus fala sobre algumas parábolas, ele vai falar sobre o rico, e ele dá um recado bem, bem prático para nós. Qual é o lugar do rico na igreja? A gente vai ver essa prática lá em Atos capítulo 2, né? Que os irmãos eles tinham tudo em comum, e aí vendiam seus bens e davam para os apóstolos para que eles administrassem, para que eles davam àqueles que menos tinham. Ou seja, o rico no reino, ele também tem um propósito. Ele tem propósito de Deus é usar ele para abençoar outras vidas. Todos esses crentes, irmãos, estavam dispersos, sofrendo, passando pelas mesmas provações, pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas tentações. Eles não eram diferentes por causa disso. Deus não privilegia ninguém no seu reino. Deus ama cada um de nós, ama ou não ama? Mas Ele trata cada um de nós segundo as nossas necessidades. Mas Ele ama a nós de uma forma igual. Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, de uma forma tão maravilhosa, que nós nem conseguimos entender. Que Ele deu seu único filho para morrer por cada um de nós. Seja rico e seja pobre. Depois do versículo 12 ao versículo 15, ele vai falar sobre a origem do pecado. No meio das provações ali, irmãos, no contexto da carta, deveria ter alguns ricos, algumas pessoas que estavam se achando melhores do que as outras, né? Olha, ainda bem que eu não passo por isso. Não era assim que viviam os fariseus? Ó, Senhor, soberano Deus, né? Obrigado porque eu não sou como este, né? Tem umas pessoas que vai orar até muda de voz, né? Senhor Altíssimo, né? Não, então quer ser privilegiado, e não é assim. Aí Tiago vai trabalhar sobre uma questão do pecado, ou seja, o pecado não pode ficar de fora, né? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a sua aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga sou tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria o quê? Cobiça, né? Então, Tiago vai trabalhando essas questões, a origem do pecado, depois ele vai falar do versículo 16 até o versículo 18, sobre a origem do bem. Quando nós chegamos dos versículos 19 a 27, que é o que nós vamos tratar hoje, Tiago vai falar sobre a prática da palavra de Deus. E quando nós falamos sobre as 12 tribos, os judeus eles tinham uma dificuldade em se tornarem, em serem pessoas duras, de dura serviço. Nós vemos isso lá desde o Egito, né, desde o povo de Israel. E por causa de todas essas provações durante a história, por Deus se fazer presente no meio deles, quando eles olhavam para os outros povos, eles se sentiam orgulhosos. Eles eram soberbos. Eles olhavam, Deus é maior do que o Deus de vocês. Eles eram soberbos ao declarar suas palavras. Então Tiago fala assim, sabe o conhecimento que vocês têm na mente? Pega tudo isso que vocês já sabem do Evangelho, faz descer para o coração agora. Depois desce para suas mãos e para os seus pés. Não adianta, irmãos, nós sermos conhecedores da palavra, não adianta nós termos doutorado, PhD, mestrado, se todo o conhecimento que nós adquirimos na nossa vida, ele não descer para onde? Ele está guardado na mente, não está? Mas ele tem que descer para onde? Como crentes. Tem que descer para o nosso coração. A Bíblia nos ensina uma palavra muito interessante, que chama-se... Minha letra é horrível, né? Misericórdia. Parecendo um P, né? O Lucas que me corrige, me ajuda aí, Lucas. Você escreveu alguma coisa, você fala aí, Dedé, está errado. Misericórdia. O que essa palavra traz para nós crentes? Quando você pensa em misericórdia, o que te lembra? É a expressão que a gente usa todo dia, misericórdia, né? Não tem nada a ver com essa palavra, né?
Bondade de Deus. Que mais? Coração de Deus na nossa miséria. Aí é a raiz da palavra, né? Miséria e córdia. Isso aqui vem de cardia, né? Córdia, né? Deus colocou nosso coração na nossa miséria, no nosso pecado, na nossa falha, no nosso problema, na nossa dificuldade. Nós éramos tão miseráveis. Deus resolveu mandar o seu Filho unigênito para nos amar, mesmo nós sendo o quê? Miseráveis. E quando o nosso conhecimento desce para o nosso coração, a Bíblia nos ensina que se eu tenho e o meu irmão não tem, o que eu devo fazer por ele? É ajudar. E eram justamente as coisas que estavam acontecendo na igreja naquela época. Imagina os irmãos passando por provações, por dificuldades, e o coração não sendo colocado na miséria do outro. Uma pessoa orava, obrigado Jesus por esse prato de comida, obrigado pelo copo de água que eu tenho para beber, mas existiam irmãos que não tinham. E aí Tiago vai falar de uma forma muito prática, olha, coloquem, sabe o conhecimento que vocês têm? De todo esse caminhar, de Deus caminhar com vocês na história de Israel. Pega esse conhecimento de vocês e coloca onde? Na miséria dos outros. E aí faça com que esse coração agora, que colocou o coração na dor do outro, que sentiu, desce para as mãos, desce para os pés, vai e pratica o evangelho. E aí o versículo 19 até o versículo 27, ele vai falar sobre essa prática da palavra de Deus. A Bíblia, irmãos, ela é diferente de todo outro tipo de livro. Cada dia que você lê ela tem uma nova palavra, uma nova mensagem para você, ela se renova todos os dias. E quando Deus fala conosco, irmãos, é uma coisa que tem que ser prática, tem que ser para ontem. Quando Jesus morre, ele dá a ordem para os seus discípulos: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar tudo o que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias. Isso não é só para ficar aqui. Isso precisa descer para cá. Isso precisa descer para onde? Ide, caminhar. Então tem que descer para os meus pés. Eu tenho que ir, eu tenho que avançar, eu tenho que progredir no evangelho. Quanto tempo eu tenho de crente? Quantas almas eu trouxe a Jesus? Quantas pessoas eu trouxe à igreja, né? E, aliás, há um paralelo em questão a isso, porque muitas pessoas acham que trazendo uma pessoa à igreja, você já fez a sua parte, né? Não é assim? Eu trouxe um visitante na igreja, né? Glória a Deus por isso. Já ganhei uma pedrinha lá no céu. Não pensa não nisso de pedrinha aí, é coisa de, né? Trouxe uma pessoa para a igreja, acho que a pessoa foi salva. Não é assim. O id não é ir e falar Jesus te ama, né? Como Jesus sempre fala, né, Jesus? Não é só ir falar Jesus te ama. Você tem que ter um caminho a mais para andar com essa pessoa. Qual é o caminho? Ide, fazei discípulos. Fazer discípulos, irmãos, é gastar tempo, é caminhar junto, é orar junto, é ensinar a ler a Bíblia, ensinar os capítulos, versículos, tem que ensinar tudo do começo. A pessoa não sabe, tem que caminhar junto. E a gente não gasta tempo em discipulado. Discipulado é fazer pequenos cristos, a moda de Cristo. Ele é o modelo, ele é o modelo, ele é o padrão do Imetro. Ele é o padrão de Deus para nós. E quando nós olhamos para Cristo, tem muitas coisas que em mim precisam ser mudadas para chegar até o padrão perfeito de Cristo. Tem muitas coisas no Ronaldo que precisa ser mudado para chegar à perfeição de Cristo. Mas Deus nos colocou todos juntos aqui para nós termos que aprender e nos discipularmos e aprendermos juntos e nos moldarmos conforme ao caráter de Cristo. E quando nós falamos de prática da palavra, Tiago vai dar algumas palavras interessantes aí no versículo 19, para a gente já entrar no nosso estudo, né? Primeiro ele fala assim: sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Depois que ele falou de tudo lá, como pedir sabedoria sobre as provações, as tentações,
Ele vai falar: sabeis dessas coisas, irmãos. Todo homem. Essa mensagem é para quem? Todo homem. Esse todo homem significa quem? Humanidade. Humanidade. Toda a humanidade, né? Pois, aqui ele não está falando só para quem? Parece que ele abre uma aspas, né? Se ele está falando todo homem, ele está falando só para quem? Ele está falando para todo mundo, todo homem, toda a humanidade. Isso aqui é regra para todo mundo, crente ou não? Não crente. Serve para crente, serve para não crente. O que ele fala aí? Quais são os conselhos? Lê aí para mim. Pode ler, versículo 10. É o 19, desculpa. Todo homem seja pronto para o quê? Ouvir. Tardio, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. São 3 verbos, né? Ouvir, falar e irar. E aqui nós temos uma coisa que quem aqui na língua portuguesa estudou sobre comunicação? No ginásio, geralmente tem um capítulo do livro de português falando sobre comunicação. E vai falar sobre os meios de comunicação, né, sobre o diálogo, monólogo, né? A gente usa isso muito no teatro, né? O diálogo, monólogo, né? Ouvir, falar e se irar. Por que será que essa palavra se irar está junto com ouvir e falar? Ouvir, irmãos, é diferente de... Eu já falei isso aqui uma vez, né? Escutar. Escutar. Tá piorando a letra, viu? Ouvir é diferente de escutar. Escutar eu só escuto e é o que acontece todo domingo com a gente, sabia? 52 domingos que a gente vem no mês. O que o pastor pregou domingo passado? O que ele pregou domingo passado? Lembra, Jesus? De manhã, de noite, pode ser. Foi sobre o que de manhã? Nabucodonosor. Olha, nota 10, né? Por que a gente tem mais facilidade de guardar o que a gente ouve? Sabia que a gente tem mais facilidade para guardar o que a gente ouve na escola dominical? Semana que vem tem gincana da escola dominical, tá? Eu estou preparando, vai ser super bacana. Já estou dando spoiler, né? Por que a gente guarda mais o que a gente ouve na escola dominical do que no culto à noite? A escola dominical, irmãos, ela é uma escola onde todo mundo pode falar, levantar a mão, tirar dúvidas, comentar alguma coisa, né? De repente a gente está falando alguma coisa aqui, os irmãos passaram por aquilo. A escola dominical não tem toda aquela formalidade do culto que a gente dá para Deus na noite, no culto solene. Porque o culto à noite não é para nós. O culto solene, ele é para quem? Ele é para Deus. E Deus, pela sua misericórdia, ele usou o pregador da noite para falar conosco. No culto solene, nós deveríamos menos falar e mais ouvir. E a escola dominical foi esse quesito na igreja, esse espaço na igreja, para nós falarmos e sermos o quê? Ouvidos. Mas o culto à noite, nós somente temos que mais ouvir. Porque Deus, pela sua misericórdia, ele usa o pregador para falar conosco.
E não é assim todas as nossas pregações, quando nós pregadores, né, Jason, os irmãos que já foram no púlpito aqui ou já dirigiram a liturgia, Senhor, usa a minha vida como teu instrumento, não é assim que nós oramos? Pela misericórdia, porque Ele tem seu tesouro em vasos de barro. Nós ainda não somos perfeitos, nós podemos ser quebrados e Ele mudar de novo, Ele quebra e faz de novo. É assim que Deus molda a nossa vida. E a escola dominical é esse espaço para nós participarmos. Só que esse conhecimento que nós temos, irmãos, ele tem que vir para a prática. Quando nós ouvimos, nós guardamos e a ideia é que nós conhecemos e ou participamos ou praticamos uma ação em cima daquilo. O escutar, eu apenas escutei. Eu escutei um boato por aí, né? E aí Tiago vai falar também sobre essas questões das fofocas, né? Dos mexericos, né? Para os irmãos não julgar os outros, né? Lá no finalzinho da carta, estou dando só spoiler para os irmãos se sentirem instigados a ler Tiago essa semana, né? São 5 capítulos apenas. E aí ele vai falar sobre ouvir. Quando nós ouvirmos, irmãos, a palavra ouvir, ela traz uma ideia de conhecer. Essa ideia na Bíblia de conhecimento, ela vai dar a ideia de conhecimento conjugal. O marido só conhece a sua esposa aonde? Por que o jovem deve se guardar para o casamento? Para conhecer, para entrar na intimidade da sua esposa. E ali o conhecimento. Essa palavra conhecer, ela traz essa ideia de intimidade, de ligação íntima, de relacionamento. Nem todos judeus tinham esse conhecimento. Eles tinham conhecimento cabeção, né? Como eu sou inteligente, né? Mas isso não era colocado em prática. Eles tinham conhecimento de Deus, mas eles não tinham intimidade com Deus. Eles não tinham relacionamento com Deus. O relacionamento deles era para ser aparente às outras pessoas, mas eles mesmos, quando estavam em casa, era totalmente diferente. Então, quando nós ouvimos, nós conhecemos, nós participamos daquela ação. É diferente eu contar, por exemplo, que eu vi esses dias, cheguei no trabalho, vi um acidente, e aí os policiais foram lá, socorreram a pessoa e tal, porque eu estava lá, eu vi a situação acontecendo. Só que a pessoa que ouviu, ela vai contar para outra pessoa, ela já não participou da ação. Ela só está o quê? Ela só escutou, né? Ela não participou lá, ela não estava lá. Quando a gente fala de fazermos discípulos, isso aqui é tão sério para nós, porque nós temos que fazer a pessoa se tornar como se ela fosse o próprio Cristo. Falar como Cristo falou, andar como Cristo andou, cuidar das pessoas como Cristo cuidou. Esses dias eu estava lendo um artigo, falando que Jesus foi a pessoa mais carinhosa e gentil que já existiu. Você já viu Jesus tratando os pecadores, os menos favorecidos na Bíblia? Já olhou Jesus, já leu a Bíblia tendo sensibilidade na gentileza, na humildade, na cortesia de Jesus, servindo as outras pessoas? Principalmente a quem naquela época? Já reparou na Bíblia quando Jesus se dirige às mulheres? Como ele era cordial, como ele era gentil, totalmente diferente de como a mulher deveria ser tratada naquela época. Não é? E muitos por aí dizem que Deus é machista, né? Jesus era machista, né? Só homens no discipulado. E ele era totalmente cordial. Ele tinha um carinho tão especial. Naquela cena de Marta e Maria, Jesus não dá uma palavra para Marta falando assim, tipo, Marta, Maria escolheu a melhor parte com arrogância. Ele fala com carinho com ela. Ele tinha uma ligação, um relacionamento com Marta e Maria. E a gente olha algumas pregações, tipo, como se Jesus fosse meio arrogante, né, com Marta, não é assim? E não é, ele não foi. Ele era cordial, ele era gentil. Quanto nós somos assim com as pessoas, né? Então, nosso conhecimento tem que ser descer para a prática. Ele vai destacar esse verbo ouvir e escutar, né? Seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Por quê? No nosso meio de comunicação, principalmente nos dias de hoje, né? Quando eu falo que a palavra de Deus é sempre atual, né? Geralmente, quando nós não ouvimos,
o que a pessoa está falando, ou a pessoa só quer falar, o que acontece nesse meio de comunicação? Ele vira um momento de ira. Porque você nunca me escuta? Você não olha, parece que não presta atenção. Não é assim? Sempre vira um meio de ira, né? Então, quando nós não ouvimos e nós só queremos falar, isso provoca um momento de ira. Então, por isso que Tiago vai dar uma recomendação. Nós precisamos ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardio para se irar. E aí ele vai dar um recado aí no versículo 20. Porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Em vez de produzir justiça de Deus, o que ela acaba provocando nos outros? Nós, como crentes, irados. O que ela provoca nos outros? Um crente irado, o que ele causa nos outros? A ira também, o mau testemunho. Nossa, que crente arrogante. Não é assim? Estava reparando esses dias que uma pessoa falou assim: nossa, como você é sério, né? Eu falei, claro, eu estou trabalhando. Tem que ser sério, mas... falei assim, mas não precisa ficar assim, sisudo, né? Aí eu falei, como assim? Aí eu fui no espelho para ver a minha cara, né? Como que estava sisudo, né? O que é uma pessoa sisuda? Nem palavra antiga, né? Carrancudo, né? Aí eu falei assim, eu preciso melhorar minhas expressões sociais, né? Acho que eu estou passando medo nas pessoas, né? Crente carrancudo, bravo, né? Porque geralmente a gente causa um mau impacto nas pessoas, né? E aí, junto com a ira, vem o que causa a ira? Ela causa alguns problemas, né? Quais as causas? A Selma acabou de falar né? O que mais que ela causa? Discórdia. Causa mais nada. Discórdia, contenda, separação, vingança. Isso para quem, irmãos, o Tiago está escrevendo? 12 tribos, né? Eu já achei que já paguei, né? As 12 tribos, os crentes que conheciam, né? Mas que isso não descia para onde? Para a prática. Aí Tiago vai falar assim, ó: seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra implantada em vós, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Eu acho tão interessante, irmãos, até grifei essa palavra aqui, despojando-vos. Ou seja, se despe, tira a sua roupa de maldade. Já conheceu uma pessoa que fica articulando maldade contra os outros? Tipo, ela fica planejando como ela vai ferir o outro. Isso ele está escrevendo para crente. Ele já falou de toda a humanidade, agora ele está falando especificamente para nós. Tira sua roupa de maldade agora e acolhe com mansidão, com calma, tranquilidade, a palavra que em vós foi implantada, a qual é poderosa para a vossa alma. Só que aqui ele escreve uma palavra muito interessante também, que é acúmulo. Você já sentiu o acúmulo de maldade dentro de você? Já, Léo? Já? Acúmulo de maldade. Tem uma palavra que define acúmulo de... Uma palavra não, acho que 2, 3, não sei. Falta de perdão é acúmulo de maldade? Nilda? Falta de perdão é acúmulo de maldade. Você vai acumulando aquilo ali, quando você vê se está tão pesado, com aquela bagagem nas costas, que aquilo começa a doer seus ossos, dói tudo. Porque o perdão, ele não fere sua alma, ele traz doenças emocionais, doenças para nós físicas e emocionais, a falta de perdão. E aí quando você começa a se despojar, tirar todo esse lixo, essa tranqueira da sua vida, você começa a se sentir o quê? Mais leve. Maravilhoso quando nós olhamos para a palavra e ela nos ensina que nós precisamos nos despir.
porque nós agora somos novas criaturas. Mas muitos de nós ainda quer viver aonde? Igual o povo de Israel, né? Lembra para quem ele está escrevendo? Para as 12 tribos. Quer viver sempre no passado. Chega um momento da sua vida que você precisa deixar. Até aqui foi, daqui para frente não vai mais. Acabou. Precisa passar. Quando você vê na Bíblia, por exemplo, José chorando pela morte do seu pai, diz que ele chorou e ele lamentou a morte do seu pai por 7 dias, que é o luto realmente do povo judeu, né? 7 dias. Ele chorou, lamentou a morte do seu pai. Acabou aqueles 7 dias, né? Esses 7 dias pode ser literal e não literal, tá? Porque 7 sempre na cultura judaica representa o quê? Um tempo perfeito, né? O tempo perfeito de Deus, a perfeição de Deus, né? O número 7 ele tem um significado muito simbólico, muito importante na cultura judaica. Passou 7 dias, ele parou. Existem lutos que precisam ser deixados, existem marcas do passado que precisam ser deixadas. Coisas do passado que precisam ser abandonadas aos pés de Cristo, para nós vivermos uma nova vida. Não tem como nós sermos cristãos sempre visitando o quartinho do passado. Não tem como nós sermos cristãos sempre visitando o pecado passado também. Nós precisamos prosseguir. As discussões, as palavras duras, né? A ira, ela precisa ser perdoada. E ele vai falar, despojando-vos, tira, né? Se esvazia de tudo isso aí, né? Da bagagem da impureza e acúmulo de maldade, e acolhe com mansidão. Acolher, irmãos, é trazer para dentro. De fora para dentro, é acolher. Quando você pega alguém para hospedar na sua casa, o que você quer dar para ela? O que você quer fazer com ela, Nayara? Mandar ela embora, crente está repreendido, Jason. Quando você acolhe uma pessoa, hospeda ela, o que você quer fazer? Lá em casa, vou contar lá em casa, né? Pode contar, né, mãe? Meu quarto é a suíte presidencial. Todo mundo que vai lá para casa, minha mãe já fala, vai ficar no seu quarto, viu? Vai lá, eu pego meu colchãozinho e vou passar. É assim, irmãos. Você quer dar o melhor, a melhor cama, a melhor televisão, o melhor sofá. Não estou falando que tem tudo isso no meu quarto, tá? Mas o melhor cantinho para a pessoa descansar, você quer dar para a pessoa. Não é assim? Pelo menos deveria ser. Porque somos crentes. Agora, irmãos, tem crentes, agora eu vou trazer isso para a Bíblia, tá? Crentes que acolhem a Bíblia como se fosse qualquer coisa. Você já imaginou quantos irmãos estão sofrendo por causa disso aqui? No mundo. Pessoas que no meio da perseguição sabem que a sua Bíblia vai ser queimada e eles tiram uma página da Bíblia e guardam dentro do seu bolso, em qualquer lugar, com tanto amor e com tanto carinho. E hoje nós, crentes, somos tão hipócritas, tão quanto fariseus. Nós sabemos e conhecemos, temos a Bíblia no celular, a Bíblia de estudo, Bíblia de estudo, Bíblia de estudo. Mas isso não desce para o nosso coração, não desce para as nossas mãos, não desce para os nossos pés, não se torna em prática para as nossas vidas. A gente ouve todos os dias, todos os domingos. Participamos do estudo bíblico na quinta-feira, participamos do estudo bíblico toda quinta-feira, via online. Participamos da reunião de oração, mas a gente não age. Oração, irmãos, ela já começa com orar e agir. Aliás, irmãos, uma das coisas, porque a carta de Tiago ela é tão prática, que ela é uma das cartas que possui um grande número de verbos. Se você pegar e grifar todos os verbos que aparecem no capítulo 1 até o versículo 5, o tanto de verbo que aparece aí, e verbo demonstra o quê? Uma ação. Nós já sabemos o que precisamos fazer, então é só fazer.
Nós já sabemos como ler a Bíblia, então vamos ensinar outros a ler. Nós já sabemos como orar, então vamos ensinar outros a orar. Nós já sabemos como ler a Bíblia, então vamos ler para nós, né? Já sabemos como orar, então vamos orar. Eu não combinei nada com o Jason, tá até aqui anotado com um papelzinho, que eu anotei ontem à noite para não esquecer. É engraçado como tá aqui bem assim, ó. É engraçado quanto nós engraçado, eu coloquei entre aspas, irônico, chega a ser irônico. Quando nós perguntamos a um católico se ele é praticante, quanto nós somos reformados, protestantes, pela imposição de respeito à Bíblia como regra de fé e prática, e o que muda de nós é se o que eu creio e o que muda na minha vida a partir daí, se eu não pratico. Porque a Bíblia não é poderosa por ela ser um amuleto. A gente costuma ver muito filme de terror, né? Quem assiste filme de terror? Só eu? Pode levantar a mão, gente, não é pecado não, tá? Amo assistir filme de exorcismo, gente. Precisa ver uma coisa louca isso aí, né? Porque crente tem medo do diabo, né? Tem medo? Se aparecer um demoniado gadareno aqui hoje, tem uma situação aqui na igreja que foi cômica, né? Se não fosse trágica, né? Vai orar, vai ajudar aqueles que estão cuidando da pessoa, vai interceder, ajoelha faz um círculo de oração, ora. Se é demônio, se não é, irmãos, ora, para e ora, pega os irmãos que estão do seu lado e vai orar. Dobra o joelho no chão, clama ao Senhor pelo sangue de Jesus. Não é momento de ficar rindo, não é momento de ficar falando, não é demônio, não é demônio. Vai orar. E aí nos filmes o que acontece muito assim, as pessoas mostram a cruz e o diabo sai correndo, não é assim? Não é? Irmãos, vai tentar expulsar de demônio com a cruz, só mostrar a cruz para ele, viu? Pega a Bíblia e mostra para ele. Nos filmes é sempre assim, né? Deus me levou para uma cidade bem catastrófica em situação a isso, né? Eu já contei isso aqui algumas vezes, né? Quando eu fui para Ponta Linda ser missionário lá, o tanto de endemoniado que entrava dentro da igreja presbiteriana, porque eu achava que isso não acontecia na igreja presbiteriana. Porque a cidade era pura coisas assim, né? Dessas coisas de baixo espiritismo. E aí Deus mudou toda a minha concepção, né? Daquilo que estava acontecendo. E eu comecei a orar mais. Fiquei tão crente, irmãos. Nunca orei tanto na minha vida. Morava do lado do cemitério. Aí passei a orar mais ainda, né? Crente só vira crente nos momentos de tenébrio na nossa vida, não é ou não é?
Tem que ser crente todo dia. Está lá a Leila fazendo assim. Tem que ser crente todo dia, preparado todo dia. Nós somos soldados de Cristo, irmãos, a andar nesse mundo, ide, caminhando, todo dia, todo tempo. Todo mundo que você encontrar, você tem que ter uma palavra amiga, uma palavra de consolo. Eu tenho falado isso para os meus jovens. As pessoas têm que receber algo de você. As pessoas no mundo estão sedentas. No tempo da pandemia, irmãos, em vez das pessoas ficarem mais humildes e quebrantadas, elas ficaram mais orgulhosas e arrogantes. Prepotentes. Imponderadas. E nós precisamos destruir essas pessoas com o quê? Com a nossa arma da ira. É assim? Com a nossa gentileza. Com a nossa humildade. Com o nosso silêncio. Só ouve. Absorve. E eu às vezes penso, eu até comentei com a Nayara outro dia, né? Não sei se ela lembra. Eu estou com grande esponjinha, já estou vazando, já de tanto absorver, eu já estou vazando pelos poros já, né? Não estou falando que é mal você trazer para fora também, né, os seus sentimentos. Mas ouve e fala na hora certa, no momento certo. Porque no momento da ira, você só vai machucar, só vai prejudicar a pessoa, dar mau testemunho. Então, ouve e guarda, depois você devolve. Quem dera a gente fosse assim, né? Mas isso é para nós praticarmos todos os dias. E aí ele vai falar assim algo, no versículo 22. Vocês são praticantes e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Está escrito isso aí? Vocês são. O que ele está dizendo aí? Versículo 22. Tornai-vos, irmãos, é outro verbo. Vocês não são, mas vocês precisam se tornar praticantes e não somente ouvintes da palavra. Esse versículo, irmãos, já escrevi de caneta, né? Esse versículo, irmãos, ele é o versículo chave. Se você quiser grifar aí na sua Bíblia, ele é o versículo chave da carta toda de Tiago, ele é resumido nesse versículo. Tornar-vos, pois, praticantes e não somente ouvintes. Vamos ler todo mundo junto aí de novo para ficar gravado. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Essa palavra ouvintes, irmãos, é aqueles que conhecem, mas não só sabe. Sabe um monte de versículo de cor, sabe número do versículo, sabe tudo, mas não pratica. Não sai da sua mente, não sai do seu cérebro, desce para o seu coração, escorre pelas mãos e pelos seus pés. Nós precisamos não sermos somente ouvintes, nós já sabemos o que temos que fazer. Quanto tempo você tem de crente, mãezinha, Leonilde? 30 anos. Nilda, você lembra quanto tempo você tem de igreja? Mais ou menos, assim, não precisa ser exato. O mano está falando que é 60. É quase isso. Nildia já nasceu, né, no lar evangélico, já? Não? Que a gente vê sua família tão abençoada no show. Seu Julival, quanto tempo o senhor tem de igreja? 28? Exato. 28. Salve. Muitos vão responder, Deus, desde que eu nasci. Fala que nem meu avô, né, mãe? Nasci na igreja. Não nasceu na igreja, nasceu no hospital. Mas a palavra para explicar que cresceu na igreja, foi criado na igreja desde pequeno, né? Igual Timóteo, desde pequeno sabe as sagradas letras, né? E o que isso tem mudado em nós, irmãos? O conhecimento da prática. A nossa vida não é um paralelo de ser cristão na igreja e lá fora ser outra pessoa. Nós somos crentes 24 horas por dia, todos os dias. Se nós hoje olhamos essa palavra aqui, tornai-vos, você pode até falar assim, eu não sou, mas eu quero me tornar praticante. Não somente, Senhor, se até hoje eu ouvi,
Hoje, a partir de hoje eu quero praticar aquilo que eu sei. Aí ele vai dar algumas ideias aí muito interessantes, né? Lê o versículo 22 ao versículo 23, versículo 24, por favor. Quem se olhou no espelho hoje de manhã? Você olhou, Benjamin? No espelho hoje? Olhou, irmã Fátima? Você olhou? Todo mundo se olhou, né? Um tapa no visu, né? Se eu perguntar como que você está agora, o seu rosto, você consegue descrever? Não sei nem se o meu tá com um negocinho aqui, né? De sono, né? A gente olha e depois já esquece. De vez em quando ainda dá uma olhada na câmera do celular para ver assim. Né? A Bíblia, irmãos, ela é o nosso espelho. Nós olhamos, lemos, falamos, como essa palavra mexeu comigo hoje, né? Nossa, como Deus falou comigo hoje. Mas a hora que a gente se retira da presença dela, o que que acontece? Lembra que eu perguntei quem se lembrava que o pastor tinha pregado no domingo passado? A gente esquece. A nossa memória, ela é limitada. A gente esquece. A gente esquece até, a gente sai de casa, esquece até se fechou a porta. Imagina da Bíblia. Chazão todo dia. Misericórdia, hein? Tem que subir tudo daqueles degraus de novo para ver se fechou a porta. Isso é toque. Descer do quarto de noite para ver se o gás está desligado. Umas 10 vezes. É toque. Eu. Não é. Porque esquece, irmãos. Por isso que existe uma coisa tão maravilhosa para nós. Nós podemos esquecer o que foi pregado no domingo, nós podemos esquecer o que foi falado na escola dominical. Mas isso aqui, que a Selma está fazendo, a gente não esquece. Vida devocional, vai lá gastar tempo, anota, escreve. Se possível em letra de garrafal assim mesmo, para até cego enxergar. É incrível, irmãos, como nós temos um hábito muito grande de achar que a gente vai ser crente só no domingo, né? Eu acho tão interessante assim, vou falar uma coisa. Nasci em 1980, desde pequeno minha mãe me criou na igreja. Tudo que eu aprendi na escola dominical, tudo que eu aprendi na escola bíblica de férias, tudo que eu aprendi nos acampamentos, tudo que eu aprendi foi ficando guardado. Até um dia o quê? Dar fruto e eu, pelos meus próprios pés, começar a ver que realmente eu tinha que praticar aquelas coisas. Fica guardado. É vergonhoso quando nós andamos por algumas igrejas e vemos que o Jason tem me cobrado muito isso, e por causa das nossas correrias do dia a dia, do tempo, a gente tem sido muito limitados isso com o ministério infantil na igreja. Os pais devem trazer mais seus filhos à igreja. O ministério infantil devia ser o lugar de mais cuidado na igreja. Porque tudo que a criança ela ouve, ela guarda. Ela é um papelzinho, irmãos, em branco. Então, e domingo que vem eu vou fazer um teste com vocês, viu? Já estourei o tempo? Não?
Nós fazemos discípulos, irmãos, todos os dias, sabia? Sabia que nós fazemos discípulos todos os dias? Do menos que você espera, tem alguém sempre olhando para as suas atitudes. Essa menina mesmo, essa semana, me surpreendeu. Eu falei, nossa, mas você está tão sério hoje. Porque eu sempre chego no serviço brincando com todo mundo, dando risada, e de repente, do nada, eu estava lá sério, e ela falou, nossa, mas você está tão sério hoje. Sentiu falta daquela, o quê? Daquela alegria que eu tenho, do brilho, né? Que o crente tem. Quando a Selma chega lá no serviço, não sei como é, mas tem um brilho, não tem? A sua marca está registrada lá, a marca da Selma no hospital. A Leonilde, quando chega no serviço, tem uma marca. Todo mundo tem uma marca no seu trabalho. Tem ou não tem? Tem. Quando você falta, as pessoas sentem falta de você pelo seu trabalho ou sentem falta da sua presença no trabalho? É a sua marca registrada. Graças a Deus que não veio hoje. Já ouvi muitas pessoas falando isso. Tem uma menina lá no meu trabalho que todos os dias a gente fala, graças a Deus que não veio hoje. Porque já deixou a sua marca. Em 4 meses de trabalho, já deixou a sua marca. 4 meses de trabalho, já deixou a sua marca registrada no trabalho. E às vezes a gente, com 42 anos de vida que eu tenho, não consegui deixar a minha marca ainda nas pessoas. Nós estamos fazendo discípulos em todo o tempo. Tem um vídeo no YouTube bem antigo já dos pais caminhando e as crianças seguindo as atitudes dos pais. Tudo que o pai faz, a criança vai lá e faz. O pai está fumando, a criança vai lá. Aí o pai joga lixo no chão, a criança vai lá e faz. Isso quer dizer, irmãos, que todos nós estamos fazendo discípulos do quê? Todos os dias, 24 horas por dia, você está fazendo discípulo. Ou para o céu ou para o inferno você está fazendo discípulo. Infelizmente é isso. Ou você está deixando marcas boas ou marcas ruins nas pessoas. E aí, se nosso conhecimento não descer para a prática, fica difícil falar assim, eu sou um crente praticante, protestante, né? Está protestando pelo quê? Se não vive. A Bíblia, irmãos, ele vai dizer nesses versículos 23 e 24 que a Bíblia é um espelho, onde nós lemos, refletimos a nossa alma, a nossa vida, mas algo precisa mudar a partir daí. Não é só ficar, que mensagem linda, tocou meu coração. Não é que não pode ser emocional, tá, um momento. Pode ser, você pode chorar, você pode sentir peso do pecado, lamentar ali, você pode ter esse momento, ou até mesmo de alegria, de pular de alegria, de dançar na presença de Deus, de saltar de alegria, você pode. Mas isso não pode ser emocional, isso tem que ser racional. Tem que falar, eu sei disso, agora eu vou fazer. Nossa, é assim que funciona. A Bíblia é muito mais do que um manual de regra, fé e prática. Ela é o livro da vida para nós. Sai do seu conhecimento teologano, doutorado, PhD, desce para as mãos, para o coração, para o coração, depois para as mãos e para os pés. Quando nós falamos de fazer um trabalho de ação social na igreja, ou qualquer coisa que a gente faça na igreja que vá, atingir alguém, agora no frio, né, o pessoal leva sopa, leva cobertor, leva as coisas. Irmãos, isso tem que acontecer muito mais aqui do que nas mãos só também. Porque muitas pessoas pensam ao contrário. Eu fazendo, eu já ganho o céu. Não é assim? Por isso que Tiago mesmo vai falar depois, um pouquinho mais para frente, que a fé sem obras, ela é o quê? Ela é morta. Não adianta a gente conhecer, fazer, porque a gente acha, então vou fazer, então ganhei o céu. Não é assim não, irmãos. O céu não é por mérito, é por Cristo. Cristo já morreu e ganhou o céu por nós. Amém? Ele já ganhou o céu por nós. Se você é filho, já está lá com Ele. Assentado à destra de Deus Pai, já tem um lugar reservado para nós. Não é ganhado por nosso mérito, é no mérito dEle. Da cruz que Ele morreu por nós. Então aquilo que nós fazemos porque nós lemos, e aí sabemos que nós precisamos viver daquela forma e vamos praticar. Vamos fazer ação social, porque eu quero tirar foto, postar no Instagram, ganhar like, não é assim? Muita gente por aí fazendo isso.
Aliás, muita gente se tornando rico às custas dos outros, fazendo coisas com seu dinheiro, com meu dinheiro, e as pessoas acham que é ação social. Porque talvez o dinheiro que você poderia ganhar no YouTube, com seus próprios likes, ou no Instagram com seus próprios likes, a pessoa está ganhando às suas custas. E vivendo uma vida totalmente fora do Evangelho. E você está lá curtindo. Nossa, que cara legal. Só falta ser crente, falta tudo. Falta ser crente, não crente, cristão, discípulo do Senhor. Porque o que salva, irmãos, não é placa de igreja. O que salva não é religiosidade. O que salva não é religião. O que salva é a palavra, Cristo. Ele salva. Ele salva. Eu amo a minha igreja, amo estar na Igreja Presbiteriana do Brasil, amo a minha igreja. Mas a Igreja Presbiteriana, como o reverendo Arival sempre fala, né? Aqui a gente só faz o bilhete, né? O transporte, o carimbo é deles lá, né? Se vai ser salvo, se não vai ser, a gente só recebe. O carimbo é do Espírito Santo, né? Arrependei-vos e crede no Evangelho. É bom ser crente, é bom ser filho de crente, mas não é você não filho de crente não é crentinho. Filho de crente não é crentinho. Você precisa caminhar com as suas próprias pernas, com as suas próprias mãos, dobrar os seus joelhos e orar. Quantos aqui já tiveram experiências maravilhosas de ver Deus agindo? Por nós dobrarmos nossos joelhos e as coisas acontecerem. A oração move. Quando a gente ora, algo acontece. E quando a gente deixa de orar, algo acontece também. Sabia? Quando a gente deixa de orar, coisas acontecem também. Eu estava conversando com uma menina que é crente, e ela estava falando assim para mim, tá acontecendo os negócios aí, tô vendo vulto, tô vendo não sei o quê. Eu falei, quando você parou de orar? Quando você parou de ler a Bíblia? Nem lembro mais. Eu falei, então vai orar. Está ouvindo vulto, vendo vozes? Vai orar. Mente vazia, oficina do diabo. Isso não é ditado, é lei para a vida, viu? Onde você deixa o terreno desocupado, outro vem e invade. Porque o quanto que Jesus é gentil, que ele diz que ele está à porta e bate, pedindo para entrar. O outro vem e invade e arrasa vidas, destrói, porque ele veio matar, roubar e destruir. A gente sabe disso, né? Engraçado como a gente sabe, mas a gente não pratica, não ora, deixa o terreno vazio. Você sabia que até a gente pecar, a gente caminhou para o pecado? Sabia? Até o ato do pecado consumado, a gente foi caminhando para lá com as nossas próprias pernas. A gente foi preparando o terreno. Peraí. Ninguém está vendo agora. Puxa a cadeira. Não é assim? É a gente mesmo que vai. Porque deixou espaço o quê? Jesus fala, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Mas não é para você ficar pecando no teu quarto. Vai dobrar os seus joelhos e vai orar. Vai ler a Bíblia. Não deixe o terreno vazio. Se você prepara o terreno para pecar, prepara o terreno para ler a Bíblia, para orar, para a sua devocional. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla o rosto no espelho e o seu rosto natural. Quantas vezes você leu e esqueceu? Leu e esqueceu. Anota. Grifa. Você sabe o que a Bíblia chama a Bíblia de estudo? Por que chama a Bíblia de estudo, Jason? Jason é seminarista, né? Pedi ajuda dos universitários. Por que chama a Bíblia de estudo? Quem tem Bíblia de estudo aí? Tem alguém com a Bíblia de estudo? Jason.
Quem mais está aí com a Bíblia de estudo? Só? Nenhuma Genebra, nada? Por que chama a Bíblia de estudo? A minha Bíblia, a sua Bíblia hoje poderia ser vendida como Bíblia de estudo? Quem aí faz anotações na Bíblia? Grifa. Irmãos, a Bíblia de estudo surgiu de uma ideia muito prática do que acontece na igreja. O primeiro cara que fez a Bíblia de estudo, ele foi um gênio. Ele viu alguém anotando as coisas da igreja e falou assim, cara, tá aí um meio de... Vou fazer uma Bíblia de estudo. As pessoas anotando, escrevendo do lado, mesmo com letras garranchosas mesmo. Grifando, colorido, né? Para não esquecer. Olha, tem gente que anota até a data da pregação do pastor no cantinho assim do texto. Ó, o pastor Enoque pregou tal dia, aqui, aqui, aqui. Isso a gente devia fazer, né, Jason? Vai que a gente sobe no púlpito, pega o mesmo sermão, né, o negócio, né? Com mais responsabilidade. O pastor já pregou aqui, melhor pregar com mais responsabilidade, mais temor, né? Bíblia de estudo, irmãos. Sua Bíblia deve ser uma Bíblia de estudo. Não foi feita para ficar aqui bonitinha aqui, não. Nossa, que bonito, né? A letra grande, gigante, pequena, formigante, né? Então, eu tenho uma Bíblia de edição de bolso bem pequenininha, quase não estou conseguindo ler mais ela. Mas a gente usava muito evangelismo onde não podia entrar com a Bíblia, né? É uma Bíblia bem pequenininha. Mas a gente não lê, a gente não estuda a Bíblia. A gente estuda na escola, a gente estuda na faculdade, estuda no mestrado, estuda no doutorado, faz CCC, faz monografia e de crente a gente não é nada. Irmão, se a gente fosse cobrado na vida cristã, o tanto que a gente é cobrado na vida secular, que bons crentes nós seríamos, que bons profissionais do evangelho seríamos. Porque lá no seminário é assim. No IBEL é da mesma forma, cobrança atrás de cobrança. No IBEL nós tínhamos que ler a Bíblia uma vez por ano, a cada 3 anos, o curso é de 3 anos. Em todo final de ano a gente entregava uma declaração que a gente leu a Bíblia toda. No segundo ano a mesma coisa, terceiro ano a mesma coisa. Embaixo estava escrito assim, Deus sabe se você leu. O reverendo Roberto Brasileiro, ele é o diretor do IBEL até hoje e ele
foi renovado para presidente do Supremo Conselho esse ano, né? Ele, com todo aquele jeitão dele, ele tem um jeitão de pai mesmo. Ele conhece cada um do Ibel. Por onde ele vai e a gente está, ele lembra da gente. Aí você fica pensando, o Ibel tem tá com mais de, acho que fez 79, não lembro quantos anos fez. E aquele homem conhece, ele não é presidente dele, ele não é diretor do Ibel desde a fundação, né? Mas o tanto de anos que ele está ali, ele conhece todos os alunos que passaram por ali. E ele faz questão de fazer assim. Os alunos que eram mais assim, ele faz assim com o dedinho. Eu estava em Pinheiros outro dia e ele fez assim para mim. Melhorei, viu, pastor? Porque ele conhece. E nessas declarações ele fala assim: se vocês tiverem alguma dificuldade, me procura. Porque é um pai. Não está interessado em você ler mecanicamente aquilo ali, para dizer eu li e menti diante de Deus. Mas talvez te dá um plano de leitura mais fácil, mais simples. Em vez de 7 capítulos por dia, de 3 em 3, de 2 em 2, 1 ano e meio, 1 ano e 2 meses. Porque não precisa mentir. É só conversar, né? Só que muitos colocam lá, eu li, né? Eu li. A Selma já fez os livrinhos do Seibel, né? Você faz a pergunta de cima, eles são aquela metodologia, esqueci qual é, essa o ABU usa, né, Léo? A pergunta de cima, aí a pergunta de baixo já tem a resposta da de cima. Ela é... Esqueci esse método que... Né? Irmãos, você tem que responder a de cima sem olhar a pergunta de baixo, porque se você leu a pergunta de baixo, você já responde a pergunta de cima, você já está colando. A sua mente fica assim, ó, toda hora. Deus está vendo, Deus está vendo, Deus está vendo, Deus está vendo. É um reloginho. Imagina você nessa pressão, né? E a gente fazia numa outra qualidade, né? A Selminha aqui respondeu o livro, mandava para lá para eles corrigir, né? Então é uma coisa que nós devemos nos policiar. Às vezes a gente tem medo do que os homens vão falar, do que as pessoas vão pensar, mas a gente não tem o mesmo temor, não é temor de medo, né? Mas de reverência, de respeito, de adoração a Deus, porque eu amo a Deus e Ele me ama, aliás, Ele me ama e eu amo a Deus, que eu devo respeitá-lo, que eu devo me portar com dignidade na presença dEle todos os dias. Cuidado, olhinho que vê, cuidado, mãozinha o que pega, as músicas que a gente cantava na escola dominical, né? Deus está olhando para você. Muita gente com medo de ser julgado pelos homens e o julgamento de Deus. Irmãos, ai de um homem que cair na mão de um Deus irado. Bênção que nós caímos na mão de um Deus misericordioso agora. Que glória isso, que maravilhoso, né? E aí Tiago vai concluir, para a gente já encerrando, algumas ideias aí no versículo 25 até o versículo 26 e 27. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, da lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Nós não podemos ser ouvinte negligente. O que é ouvinte negligente? Aquele que sabe o que tem que fazer, mas não faz. Sabe o que fazer, mas não faz. Ouvinte negligente. Negligencia, vai negociando os princípios da palavra de Deus. Sabe que tem que ir contra, sabe que não pode e está fazendo. Ah, Deus perdoa, eu vou orar, Jesus vai me perdoar. Perdoa. Mas você sabe que tem que parar de fazer, então não faz mais. Sabe aquela iniquidade, o pecado que a gente, né? Pecadinho de estimação, todo dia a gente quer fazer um carinho nele? Para de fazer. Põe o ponto final. Está magoando, está ferindo a Deus, está ferindo diretamente a santidade de Deus. Para de fazer. Tem crente que é esquisito, né?
E eu acho uns crentes tão esquisitos. Sabe que é errado, sabe que é pecado, sabe que é crente, vai no Facebook, vai no Instagram, posta foto. Não faz. Porque em vez de você manchar a sua própria imagem, está manchando a imagem do Evangelho. Jogando o Evangelho de Cristo na lama. É melhor você não ficar sem postar nada. Melhor você ficar sem like dos homens e ter o like de Deus. A gente estudou um tempo atrás sobre redes sociais na escola dominical. É um assunto tão sério, irmãos. Tão sério. Rede social, irmãos, é muitas vezes só para envergonhar o nome de Cristo. Facebook virou o muro das lamentações. O muro do julgamento. Todo mundo tem a verdade sobre tudo. Todo mundo quer discutir sobre tudo. Para com isso. Coloca Jesus lá, você é crente. Eu mesmo faz um tempão que eu não posto nada no Facebook, nem no Instagram. Porque se não é para glorificar o nome de Cristo, para que eu vou humilhar? Sabia que cada vez que nós envergonhamos o nome de Cristo, nós estamos pregando Ele novamente na cruz? É como se nós estivéssemos fazendo o sacrifício dele ser inválido e crucificando novamente. Aí vai, pede perdão, peca de novo, crucifica Jesus de novo. Parece um ritual periódico, contínuo na nossa vida. Todos os cultos de Santa Ceia, a gente tem que fazer o quê? Antes de tomar a ceia? Período de confissão, né? De arrependimento, de confissão de pecados. Chega a ser até vergonhoso a gente ter que fazer isso na igreja, né? Porque antes de sair de casa, a gente tinha que falar: Senhor, estou indo para o Santo dos Santos. Lava a minha vida, Senhor. Se eu cometi algum pecado, me purifica até entrar naquela casa de oração. Era assim que os bereanos faziam antigamente, os puritanos também. Uma semana antes de tomar a ceia, irmãos, era jejum e oração, santificação de vida, até chegar no culto de ceia. Porque era em memória de mim, em memória de Cristo. É o cálice, é o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Não fisicamente, mas a simbologia daquilo que foi feito por nós. Antes de pisar no átrio, antes de pisar na igreja. Não porque esse lugar é santo, porque não, mas por aquilo que nós vamos fazer. A reverência, a humildade, o respeito, o caráter de cristão. Se você é operoso praticante, você vai ser bem-aventurado. Olha a bênção, né? Aquele que ouve e pratica, ele é bem-aventurado. E muito mais do que isso, vai ser feliz em tudo que... Qual que é a palavrinha final aí do versículo 25? Tudo que fizer, tudo que realizar, você vai ser feliz. Você vai ser bem-aventurado. Às vezes a gente se pergunta por que nossa vida está indo de cargas para baixo, né? Nossa, está tudo dando errado. Por que será? Alguma coisa tem... Às vezes é a provação mesmo, viu? Mas às vezes mesmo a gente está errando em algum lugar que não está querendo ver. Deus está falando para a gente o que a gente tem que fazer e a gente não faz.
Quando nós olhamos para o operoso praticante, esse negócio do fazer, das obras, é muito interessante a gente olhar para a igreja de Coríntios, né? A igreja de Corinto, ela era uma igreja miscigenada, ela era uma igreja misturada de pessoas. Porque Corinto era uma cidade portuária. E tipo a cidade de Santos, né? Uma cidade portuária, então recebe todo tipo de gente, né? Então, cada um com seu Deus, cada um com a sua cultura, né? Cada um com a sua religião. Então, os crentes que foram se convertendo na igreja de Corinto, e praticamente a maioria da igreja de Corinto era pessoas gentias. Não eram só, não tinha, se tinha judeu lá era bem pouco, mas a maioria de pessoas gentias. Por ser uma igreja muito misturada, muito miscigenada de culturas e de ideias, de outros tipos de práticas, Paulo vai chegar num trecho lá que ele vai falar assim: e fora ficam os adúlteros, os homossexuais, os roubadores, os ladrões, os feiticeiros, os idólatras. E aí ele vai deixar um trechinho bem escrito assim, numa pequena frase: tais fostes alguns de vós, mas já não são mais o quê? Mais. Não vivem mais para satisfazer as suas próprias vontades. Tiago vai finalizar esse trecho, irmãos, falando sobre a importância de nós obedecermos, de praticarmos mais por obediência. A palavra obediência, ela não é uma questão assim para nós, hoje eu quero obedecer, amanhã eu não quero. Mas essa obediência, ela é uma ideia contínua nas nossas vidas. Essa palavra obediência está ligada com o amor a Deus que eu tenho. Se eu amo a Deus, eu não quero fazer nada que o fira, nada que o magoe, nada que entristeça. E esse é o temor, porque a palavra temor, muitas vezes as pessoas falam tem que ter medo de Deus. Alguns devem temer mesmo de medo, por blasfemarem e falarem palavras que ofendem a santidade de Deus. Aí devem temer o Deus irado. E ele vem. Porque ele é Deus. Deus é amor, mas ele é justiça também. Mas quando nós falamos em obediência, eu obedeço porque eu o amo. Por que nós obedecemos a mãe e o pai? Porque a gente quer? É, mãe? Não. Por amor, né? É a minha mãe. Não escolhi, é a minha mãe. Aliás, é a mãe que devia falar, eu não te escolhi, né? Mas é por amor. Você ama sua mãe? Você ama seu pai? Nós amamos, então nós queremos obedecer. Essa ideia, irmãos, do ouvinte negligente e o preso praticante, está muito mais do que ser religioso. Nós somos presbiterianos. Tá bom, e o que isso tem levado você à prática da palavra, do evangelho? Você é realmente protestante? Sobre o que nós protestamos até hoje? Muitos nem lembram os valores da reforma. Está aí outubro já chegando e muitos nem lembram o porquê da reforma protestante. O que aconteceu na história? Um padre ficou nervosinho lá, revoltadinho, brigou lá e aí separou a igreja. Nem sabe o que está falando. Sobre o que nós protestamos até hoje? Aí o versículo 26, versículo 26 e 27, ele encerra esse trecho falando assim: se alguém supor ser o quê? Religioso. E aí aqui eu lembro lá aquele texto do... Abre para mim Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Sabe de cor? Espera os irmãos abrir, então. Espera aí. Fica calmo. O que é ser religioso para Deus? Fala, Jason. Jason vai recitar para nós.
Qual é o nosso culto racional, a nossa religião racional? É não nos conformarmos com este século, tudo que a gente está vivendo, mas viver em transformação da nossa mente. E aí Tiago vai falar assim, a religião, se alguém supõe ser religioso, e aí ele vai dar um coicinho só de leve, né? Deixando de refrear sua língua, o que ele fala? Enganando seu próprio coração, a sua religião é vã. Porque sabe, mas não pratica. As suas palavras é só para ferir, só para magoar, só para criticar, só para julgar, só para amaldiçoar. Refreia a língua. Opa, põe a língua para dentro. Né? Diz que está uma moda aí as pessoas dividirem a língua, né? Cortarem a língua, fazer a língua igual de cobra. Misericórdia dos crentes fizer isso, né? Refreia a língua, guarda para dentro. Põe o freio, cuidado com o que vai falar. Falei para os meus jovens na aula da escola dominical, palavras têm poder, você amaldiçoa ou abençoa uma pessoa. Porque tudo que você fala, você não pode engolir mais, já falou. Quantas vezes você falou algo e se arrependeu? Já se arrependeu por algo que você disse? Você tentou amenizar, foi atrás, tentou dar um jeitinho, né? Jason lá, deu um tan na Nayara, deve ter levado o outro, né? Mas aí fala uma coisa para Nayara e depois ele vai lá, compra rosa, compra bombom. Não adianta, irmão, já falou. Não tem o verbo desfalar. Olha que benção, né? Eu não conhecia essa palavra, né? Desfalar. Né? Mas olha que, mas isso é prático para nós. Não dá para desfalar alguma coisa. Você já falou. Quando viu, paf, pum, já foi. Toma cuidado antes de falar, né? Pensa, absorve, depois devolve, né? Nayara está comentando alguma coisa ali, depois deixa em off, né? Compra uma flor para ela, um amor, tá tudo certo, né? Não. Nem isso mais, vixe. Mas, olha, não estou querendo trazer intriga não, viu? Aí, olha que ele vai falar, vai encerrar esse trecho dizendo uma coisa muito importante. Lê o 27 pra gente encerrar já. Já passei, né, mano? A religião pura e sem mácula é a prática do evangelho. Você é religioso, você é crente, você é cristão, você acredita em Deus, seja praticante. Visitar os órfãos e as viúvas aqui, Tiago pega esse pequeno exemplo, falando das viúvas e dos órfãos, que eles tinham que ser amparados pela igreja. E aí lá no capítulo 1 mesmo, no mesmo capítulo, ele vai falar sobre os ricos e o pobre, né? O humilde se considere humilde na sua dignidade, glorifique na sua dignidade, o rico a mesma coisa, no mesmo patamar. E aí cuidar dos órfãos e das viúvas é descer para a prática do evangelho. Você sabe o que fazer? Então faça. Você sabe orar? Sabe que tem que orar? Então ore. Você sabe que tem que ler a Bíblia? Sabe que tem que estudar a Bíblia? Então faça. Mas esse conhecimento não é para ficar só aqui no cabeção, né? Ele tem que descer para onde? Para o coração. Sente. Coloca o seu coração na miséria do outro. Selma, qual é a sua necessidade hoje? Preciso orar por você. Já esteve orando algum dia que o nome de algum irmão veio na sua mente? Isso acontece direto comigo. Estou lá orando, de repente, do nada, abençoa lá o Lucas, abençoa lá o Jason, né? Orar até pelo Jason, né? Meu irmão, né? Meu irmão é amigo. O Jason já... Irmãos, isso aí é Deus agindo.
Deus sabe, conhece as nossas necessidades. Coisas maravilhosas acontecem e a gente nem fica sabendo. Faz o que, Bia? Acho que um mês que você estava desempregada, né? E aí a Bia, todo domingo eu abro a minha escola dominical sempre falando assim: ei, como foi a semana de vocês? Um por um. E aí, Gabriel, como foi essa semana? Foi bem? Eles sempre respondem assim, né? Espero que tenha sido bem mesmo. Então a gente ora e agradece porque foi bem. E um dia a Bia compartilhou, falou assim: eu fiquei desempregada essa semana, perdi meu emprego. E eu falei assim: nossa, vamos orar por ela. E oramos na escola dominical e eu passei a semana inteira orando pela Bia. A semana inteira, Senhor, todos os dias eu orava e ali eu colocava o nome da Bia. Abençoa a Bia, Senhor, para que ela consiga um emprego. Agora que ela conseguiu a sua independência financeiramente, ali ajudar os pais, né? E ela tem um privilégio de ser filha única, né? E aí, passei a semana inteira orando por ela e tal. Aí eu falei, na escola dominical, a gente começou a escola dominical, e eu falei assim, vamos orar pela Bia também, né? Pela necessidade dela. Ela falou, não, já conseguiu empregos. Eu falei, olha que bem, mesmo ela já conseguindo emprego, Deus me permitiu orar a semana inteira por ela, sem saber que ela tinha conseguido um emprego já. Oi? Vamos orar de novo, né? Mas vê como que Deus atende às nossas orações e a gente nem percebe, né? Vamos orar de novo, né? Mais uma semana de oração, né? Mas percebe, irmãos, Deus cuida dos detalhes. Deus é Deus de detalhes. Não brinque com Deus que um crente ora e Deus ouve e atende a oração, irmãos. Você sabe como que os crentes eram conhecidos antigamente? Nós perdemos isso, essa imagem de cristão. Como que os crentes eram conhecidos antigamente? Cuidado com os homens do livro da capa preta. Meu avô sempre falava isso. Porque quando um crente orava, algo acontecia e as pessoas tinham medo. Deus precisa levantar uma nova geração, irmãos, dos crentes de Atos dos Apóstolos, onde as pessoas se levantam para ir ao templo e encontram um coxo paralítico no meio do templo pedindo esmola. E aí fala, me dê alguma esmola, e eles falam, não tenho ouro e nem prata, mas o que nós temos nós te damos, levanta e anda em nome de Jesus. Isso é prática do Evangelho. Hoje as igrejas têm dinheiro, as igrejas têm riquezas, mas muitas não têm o poder de Deus, porque não tem crentes que oram. Glórias a Deus que nós temos aqui na igreja pessoas de oração. E quando eu preciso, eu sei para quem eu corro aqui dentro. Mulheres e homens que oram, que dobram seus joelhos, eu sei que está orando por mim. Falei para os meninos outro dia que eu e Jason, antes do Jason casar, até depois de casado, né, Jason? Muitas vezes eu mandava mensagem para o Jason e falava assim, ora por mim agora. Nem falava para ele o que era, eu sei que ele ia parar tudo que ele estava fazendo para ir orar por mim. E ele a mesma coisa por mim, ou eu a mesma coisa por ele, quer dizer, né? Se ele me mandasse uma mensagem, mano, ora agora por mim, para e vai orar por mim agora. A gente parava tudo que estava fazendo e orar um pelo outro. Continua assim, né? Está com menos frequência, mas acho que a gente se torna mais independente, né? Mas isso é intimidade, irmãos. Tiago vai finalizar a carta dele, só para a gente encerrar, tá, mano? Tiago vai finalizar a carta dele falando uma coisa muito interessante. Confessai vossos pecados uns aos outros. Vamos lá? Abre aí, Tiago capítulo 5, versículos 16 e 17. 16. Eu preguei isso acho que na casa da Jusileia, né? Versículo 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração, ore. Sabe que tem que orar, ora. Está alguém alegre? Cante louvores. Sabe que tem que se alegrar? Se alegre em Deus. Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e eles façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor Jesus. E a oração da fé salvará o enfermo. Poder da oração. O Senhor levantará, e se houver cometido pecado, serão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros
e orai uns pelos outros para seres o quê? Irmãos, confessar pecado é motivo de cura, não é motivo de julgamento. Uma pessoa que foi prostituta, foi o que foi, passou. Ela é nova criatura no Evangelho, ela vai aprender a andar no Evangelho. Vai ser acolhida na igreja com o mesmo carinho que nós fomos acolhidos. Confessar os pecados uns aos outros. Nós não temos mais irmãos ligados a nós, confidentes, para desabafar o coração, abrir o nosso coração, derramar, ora por mim, porque eu estou em pecado. Não com dedo de julgamento, mas olha, eu vou te ajudar a ser curado. Eu vou te ajudar a ser tratado. Espera aí, deu uma bola fora hoje, vamos lá. Caiu aqui, vamos, segue junto, vamos. É para isso, irmãos. Por que nós não confessamos pecados quando nós oramos? Eu falei até para os jovens semana passada, né? A gente ora silenciosamente antes da ceia, para confessar os nossos pecados em particular. Depois um irmão levanta e ora representando toda a igreja, pedindo pecado no geralzão, né? No baldão para Deus, né? Por quê? Porque talvez se nós fôssemos falar os nossos pecados, seríamos o quê? Julgados, apontados. Igreja não é lugar para ser jornalzinho, irmãos, de notícias. Igreja é para ser hospital de almas, pessoas para sermos curados. Todos nós estamos aqui para sermos tratados, para sermos chegados à perfeição. Nós ainda não somos perfeitos, mas já somos perfeitos em Cristo Jesus. Estamos caminhando para lá. Pode falar, Leila. É muito oportuno isso, né? Porque a oração, ela nos fortalece. E a oração, essa reunião de oração é o que nos ajuda a manter a comunhão, né? A unidade do Evangelho, né? Irmãos, se nós não sabemos as necessidades uns dos outros, nós não somos irmãos. Porque irmãos sabem as necessidades uns dos outros. E às vezes eu sinto tanto pelos jovens, irmãos, como é difícil ser líder de jovens. Principalmente quando você trabalha fora, tem que preparar a aula de escola dominical, tem que ficar a semana inteira estudando, preparando as coisas. Como é difícil ser líder de jovens. Acompanhar esses moços, essas moças é difícil. Mas o que nos move é o amor por eles. É o amor de ver eles caminhando muitas vezes para o inferno. Muitos que estavam conosco e não estão mais, caminhando para o inferno. Aprenderam a ser crentes, estavam aqui sendo crentes e hoje estão caminhando para o inferno. E isso não nos desmotiva, mas nos alegra. Tem que nos dar motivo de alegria. É uma coisa que a Leila falou, quando nós temos prazer, nada se torna um peso para nós. E aí eu pergunto, você tem tido prazer de estar na presença de Deus? Porque se você tem prazer, isso não pode se tornar um peso. A reunião de oração não torna um peso, o estudo não se torna um peso, a escola dominical não se torna um peso, o culto não se torna um peso. Então nós vamos fechar aqui essa ideia da ideia do praticantes, né? A religião pura e sem mácula é aquela que eu pratico o que eu sei, né? Eu não sou somente ouvinte, mas sou praticante. Então, vamos encerrar a escola dominical. Vou passar o microfone para o Mano, mas eu queria orar antes da gente passar, para nós orarmos pedindo misericórdia do Senhor pelas nossas vidas. Sabemos que nós, hoje,